Ao longo do tempo, como que receita foi fazendo sentido para você? O que você acha importante, assim? Acho que para mim, acho que a receita foi ir devagar, sabe? Ir andando conforme eu pudesse caminhar. Então, quando eu ainda não conseguia tirar férias, eu não tirava férias, né? Até que em um momento tive a oportunidade de tirar férias e pensei, acho que dá, deixa eu ver aqui. E deu. E aí eu comecei a entender que eu preciso guardar o meu dinheiro para ter, né, Uhum. o custo das minhas férias, mais o custo da minha vida no momento que eu tô de férias, porque as contas não param, né? Eu não recebo, mas as contas, elas vêm, né? Elas não tiram férias da gente. Então, Uhum. acho que a gente ter essa organização de sempre pensar. Talvez a gente tenha uma mente ansiosa financeiramente, assim, né? Num jeito saudável, tá? Não é também pra gente Aham, aham. arrancando cabelo. Mas acho Aham. que talvez seja isso, né? Antecipar um pouquinho, né? Se eu tenho a pretensão de ter filho daqui a sei lá quantos anos, e eu quero ter uma licença maternidade dessa forma, com quantos, né, de quantos meses, então o que eu preciso para poder viver esse momento de uma forma mais tranquila, né? Então, Uhum. férias para mim é muito importante. Eu quero viajar, né? Tirar férias todo ano. Então, como eu me organizo para poder viver esse momento mais tranquila, né? E saber que isso vai melhorar e a gente vai poder fazer isso de uma forma maior e conforme a gente for se estabelecendo mais na clínica. Mas acho que seria isso, assim, a gente antecipar um pouquinho que a gente quer ter calma, né? E organizar, né? A gente ter várias caixinhas na nossa cabeça do que a gente precisa fazer, do que a gente quer fazer. Uhum. Eu acho que quando a gente pensa assim, existe um lado meu que é o meu lado empresa e existe o meu lado que é o meu lado pessoa física, né? Enquanto empresa, a nossa empresa ela demanda um monte de coisa. Foi o que você Uhum. falou, tem um monte de conta, né? E aí não cabe a gente aqui falar todas as contas que existem, né? Porque à medida que também você vai crescendo, né? Vai se tornando, né? Vai aumentando a sua empresa, as contas também vão aumentando, né? Então cada hora as contas elas aumentam e né? E chega uma conta diferente para você, mas existem as contas, né? Que a gente precisa pagar. E aí é importante que a gente entenda que contas são essas, né, naquele estágio, né, em que a gente se encontra. Então, por exemplo, uma das contas que existe, né, do início ao fim é o boleto do CRP, né? Uhum. Todo ano o boleto do CRP chega pra gente e chega lá no início do ano, né, que é o momento, o primeiro semestre, que é o momento que a gente paga a conta do CRP. Então eu sei que no primeiro semestre eu vou ter aquele gasto, né? E aquele gasto é o gasto fixo do consultório. Todo ano, né, o consultório vai demandar que eu pague, né, por aquele valor. Então, no início eu aprendi muito que eu precisava guardar, né, esse dinheiro, assim como se eu tivesse, né, que fazer de fato uma reservinha ou guardar, para que no final do ano, né, assim, eu preciso guardar um dinheirinho em 2024, porque em 2025 eu vou ter uma conta para pagar lá no primeiro, né, semestre. Então esse dinheiro todo, né, o mês, né, nem que eu juntasse R$ 1, R$ 5, mas todo mês eu tirava um valor, né, para eu poder, no final do ano, no início do ano de 2025, eu pagar o meu CRP e aquilo não pesar. Porque o início do ano e o final do ano para gente são sempre os meses mais complicados financeiramente. Porque são os meses de férias, né? São os meses onde tem as principais datas comemorativas. Então, geralmente são os meses em que a gente se desorganiza, né? Que as nossas contas, elas, né? Se desequilibram um pouquinho e a gente precisa estar muito preparada para esse momento. Então, todo mês, né, eu tirava dentro daquilo que eu ganhava, nem que fosse, né, um pouquinho, né, que seja, eu sempre guardava, né, todo mês eu fazia, né, uma reservazinha para poder juntar um dinheiro, porque eu sabia que todo mês eu tinha que pagar contas e que em determinados momentos específicos do ano, uma conta surgiria para mim, né? Eu acho Uhum. que essa, por exemplo, é a lógica do 13º, né? A lógica do 13º é exatamente assim, né? De pouquinho em pouquinho, né? Em todo mês ou de determinados tempos em tempos, porque cada um faz de um jeito, mas de tempos em tempos você tira dentro daquilo que você ganha, né? Do valor que você ganha, né? Com os atendimentos, você guarda um dinheirinho, porque vai chegar lá no final do ano, você vai conseguir tirar o seu 13º.
Então, eu acho que a primeira coisa, né, que eu aprendi foi tudo que a gente ganha, todo valor que entra, eu preciso, né, separar aquilo que eu tenho que pagar, né, que são as contas, né? Eu não posso ficar, né, no negativo, não posso não pagar contas, elas precisam ser pagas, então essa é a prioridade, eu pagar contas. Então, eu vou tirar né, o dinheiro, né, lá, vou separar aquilo que eu preciso pagar. E aquilo que eu preciso pagar, eu preciso entender quais são as contas que vêm sempre para mim, para eu saber, né, qual é o valor que se paga para eu poder me manter ativa na profissão e manter o meu consultório ativo, né? E aí eu sei que no final do ano e no início do ano são os meses mais difíceis. Então, se eu quero manter o meu salário, talvez eu precise, nesse primeiro momento, também reservar um pouquinho para eu poder chegar lá no final do ano, né, e sentir que o meu salário ainda se mantém, que ele não diminuiu de maneira brusca, né, e eu posso retirar aquele valor que eu já armazenei ele durante o tempo também, né, durante todo o ano, nem que seja R$ 5, nem que seja R$ 10, nem que seja R$ 100. O valor que seja, isso para a gente já é suficiente, todo mundo vai sentir isso, né, lá no final, né, do ano, quando a gente consegue tirar, né, mais 10, mais 100, né, isso faz diferença, né, assim, pra gente. Sim. E aí, à medida que a gente vai ganhando mais, né, que a gente vai conseguindo precificar melhor o nosso valor, né, que a gente vai crescendo, né, e a gente vai aumentando o nosso conhecimento, e a gente vai conseguindo colocar um valor mais justo e aumentando o nosso valor, as contas aumentam, mas a gente também vai conseguindo reservar mais, né, e aí a gente vai abrindo espaço para mais coisas. Então, férias é a mesma coisa, né, até hoje, férias eu também vou, né, tirando, né, e guardando ali para investir nas férias, porque quando a gente tira férias, o consultório também, as contas precisam ser pagas, né? Alguém precisa pagar essas contas. Então, eu preciso ter um dinheiro, né, minimamente guardado ou reservado para esse momento. Para eu não sentir, né, eu vou tirar férias em julho. Para eu não sentir que em julho eu vou ter que pagar uma conta absurda, né, e o meu salário diminuir de maneira significativa, eu já tenho esse valor minimamente guardado e armazenado. Então, aquilo gera menos impacto para mim também. Então, na minha vida, eu aprendi a guardar, sabe? A fazer reservas que me deixassem, me fizessem sentir um pouquinho mais segura e me permitisse, sabe, tomar essas decisões de uma maneira mais tranquila, assim. Aí eu posso tirar férias. Por quê? Porque eu sei que eu tenho, né, um dinheiro guardado e armazenado para isso.